Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 4 ao 7. Um homem guerreiro, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Devia ser uma visão de fato aterrorizante se deparar de frente com Golias numa guerra, principalmente porque os combates se davam corpo a corpo e a principal arma usada era a espada. 6 côvados e 1 palmo. O côvado foi uma medida de comprimento usada por diversas civilizações antigas. Era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Se um hebreu estivesse descrevendo Golias para um egípcio, ele compreenderia Golias como sendo um gigante de aproximadamente 3 metros e 16 centímetros. Caso eu o descrevesse para um romano, ele compreenderia Golias como um homem de 2 metros e 69 centímetros. Já para o grego, ele teria 2 metros e 80. Para um árabe, ele teria 3 metros e 26 centímetros. Um babilônio pensaria em termos de 3 metros de altura. Por que essas diferenças? O côvado era uma medida aproximada e com certeza teria uma medida diferente conforme o porte do indivíduo. Mas havia um certo padrão dentro de uma mesma civilização. Contudo, civilizações diferentes possuíam uma medida de côvado diferente. Portanto, dependendo de para quem se descrevia a estatura do gigante Golias, essa informação era entendida de maneira diferente. Um filósofo grego chamado Protágoras afirmou: "O homem é a medida de todas as coisas." De fato, as primeiras unidades de medida de comprimento usadas pela humanidade basearam-se nas dimensões do corpo humano: palmo, pé, antropometria. Antropos significa homem e metros, medida em grego. O Egito possui o registro mais antigo do uso do côvado, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, o côvado já era utilizado antes mesmo da existência do Egito, uma vez que foram utilizadas como medidas para a construção da Arca de Noé. Logo, antes do mundo antigo ser destruído pelo dilúvio descrito na Bíblia, provavelmente já se utilizava dessa unidade de medida. Levando em consideração que quem registrou os fatos foram os antigos israelitas, para eles, o gigante Golias teria aproximadamente 2 metros e 59 centímetros, partindo do princípio que o côvado utilizado na construção do Templo de Jerusalém possuía 428,1 milímetros e um palmo utilizado como padrão uns 22 centímetros. O jogador mais alto a jogar na NBA foi o romeno George Muresan, 2 metros e 31 centímetros de altura.
Sultan Hossein, da Turquia, é o homem vivo mais alto do mundo, medindo 2 metros e 51 centímetros. Nesse caso, utilizando-se da comparação da estatura de Sultan Hossein com Golias, utilizando-se das medidas de côvado do antigo Israel, a diferença de estatura seria de apenas 8 centímetros. Todas as pessoas normais possuem o hormônio do crescimento, o GH, que é produzido pela glândula hipófise. Caso o organismo humano produza GH em excesso, provoca uma doença chamada gigantismo. Essa doença pode trazer insuficiência cardíaca, fraqueza e problemas de visão. Seja como for, estes sintomas não faziam parte do cotidiano de Golias, porquanto utilizava-se de armas e armadura de enorme peso, possuía treinamento militar e pôde ver claramente Davi vindo ao seu encontro. Quem sabe ainda exista um pouco do hormônio de crescimento de um gigante na genética humana. O desenrolar do acontecimento foi esse. Afrontava o filisteu Golias a Israel pela manhã e pela tarde. Todos os israelitas fugiam da sua presença e o temiam grandemente. Eis que um moço, muito jovem ainda, de nome Davi, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma das pedras e com a funda já atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. 1 Samuel capítulo 17, versículo do 40 ao 49. Podemos concluir que a existência de gigantes no passado não está tão distante da realidade quanto alguns afirmam. Evidentemente que se fosse encontrados ossos dessas pessoas, tudo se esclareceria. Mas acredito ser possível encontrar vestígios desse gene na sociedade humana moderna. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e assista outros vídeos. Até a próxima!